Você não vai acreditar no que vamos revelar hoje. Em um canto remoto e montanhoso do norte do Paquistão, escondida entre vales estreitos, matas de nogueiras e rios gelados que cortam a rocha como lâminas de vidro, existe uma comunidade que desafia o tempo, a política e a lógica da modernidade. A tribo Kalash, formada por apenas alguns milhares de pessoas, guarda crenças, rituais e costumes que parecem pertencer a outro mundo. Um mundo em que a natureza dita o calendário. A música organiza a vida coletiva e, principalmente, as mulheres ocupam um lugar de protagonismo que contrasta com tudo ao redor. Aqui, a regra que intriga viajantes é simples e direta. As mulheres têm voz, desejo e escolha. Elas podem procurar homens, declarar interesse, dizer sim e, se for o caso, dizer não também. É um choque para quem imagina a região apenas por estereótipos, no coração de um país majoritariamente muçulmano e conservador. Os Kalash acendem uma lanterna de liberdade afetiva e cultural que incomoda alguns, fascina muitos e surpreende todo mundo. Antes de começar nossa imersão, deixa eu te pedir uma coisa importante. Se você gosta de conhecer culturas diferentes, rituais pouco filmados e realidades que não aparecem na TV, deixa o like agora e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o projeto a continuar e garante que o YouTube te avise quando sair episódio novo. Prometo que o que vem pela frente vai valer a sua curiosidade. E já prepara o teclado, porque ao longo do vídeo eu vou te fazer perguntas para você comentar e participar da conversa com a comunidade. Quem são, afinal, os Kalash? Eles vivem em 3 vales principais, enfiados entre encostas íngremes e cumes nevados na região de Chitral. O cenário é tão belo quanto severo. Verões curtos e frutíferos, invernos longos, trilhas em zigue-zague costurando encostas, casas de madeira empilhadas como degraus sobre a montanha. É uma vida de esforço físico, interdependência e memória. Cada família conhece as sombras que as montanhas projetam ao longo do dia. Sabe a hora de plantar pelo cheiro do ar e reconhece as primeiras notas dos festivais como quem reconhece a voz de um parente. Se você é do Brasil, tente imaginar uma comunidade tradicional encravada num vale da Serra do Mar, com o mar de um lado e o paredão de Mata Atlântica do outro. Só que aqui a altitude, o isolamento e a pressão cultural dos arredores aumentam o volume de tudo. Há um mistério que alimenta a fama dos Kalash: a aparência. Muitos têm pele clara, olhos castanhos claros ou verdes e, às vezes, cabelos que vão do castanho ao louro. Isso, somado a lendas sobre antigas campanhas de Alexandre o Grande, criou a narrativa de que eles seriam descendentes de soldados macedônios que ficaram por ali há mais de 2000 anos. A ciência contemporânea é mais cautelosa com essas simplificações, mas o fato é que a diferença visual existe e salta aos olhos em qualquer visita aos vales. Agora, pausa para a primeira pergunta. Na sua opinião, a aparência deve ter tanto peso assim para definir identidade cultural? Comenta aqui embaixo, porque a discussão é boa. No Brasil, por exemplo, a gente aprendeu, às vezes na marra, a reconhecer que identidades não cabem em rótulos fáceis. Um país de miscigenação, sotaques e misturas onde cor, comida e crença formam mosaicos. E aí, dá para comparar? O que os distingue mais profundamente, porém, não está na fisionomia, e sim no modo de organizar a vida. Os Kalash mantêm uma religião própria, com deuses ligados às colheitas, às montanhas e ao ciclo do ano. Celebram a primavera, a colheita, o solstício de inverno. Constroem sentido em rituais que combinam cantos responsivos, danças em roda e roupas bordadas à mão. Longos vestidos escuros que viram telas de cores, miçangas, conchas e fitas. O tecido da comunidade é tecido literalmente pela mão de quem borda e de quem dança. E enquanto muita gente ao redor vive sob códigos de vestimenta e separação de gênero, nos vales Kalash, as mulheres aparecem, dançam, lideram, cantam alto.
Pergunta para você comentar. Olhando para a nossa cultura, qual festa brasileira mais te lembra essa mistura de ritual, música e pertencimento? Carnaval, festa junina, Círio de Nazaré, Bumba Meu Boi? Quero ver os argumentos nos comentários. É impossível falar dos Kalash sem falar de liberdade feminina. Em termos práticos, as mulheres podem escolher com quem querem se casar. Podem se separar se não estiver funcionando. Podem voltar a tentar com outra pessoa. Não é caos, nem vale tudo. É um conjunto de normas internas, comunitárias, que legitimam o direito de ir e vir emocional. Em muitos contextos do Paquistão, isso seria impensável. Aqui é senso comum. E aí a comparação com o Brasil rende. Nós avançamos muito nas últimas décadas com divórcio, autonomia financeira e liberdade de escolha, mas a gente sabe que ainda há preconceitos, violências e julgamentos. Você acha que no seu círculo social as mulheres já sentem essa autonomia toda? Responde aqui embaixo com sinceridade. E lembra de respeitar as experiências diferentes das suas. A geografia molda o cotidiano. Nos verões, os vales explodem em verde, os pomares pesam de damascos e uvas, as crianças correm descalças em estruturas de madeira que conectam as casas como passarelas rústicas. No inverno, o branco ocupa as encostas. As fogueiras viram centro da sala e o ritmo desacelera. O trabalho é dividido entre campos, rebanhos e afazeres domésticos, com uma ética de ajuda mútua que lembra muito mutirões brasileiros em sítios e comunidades ribeirinhas. Só que aqui, tudo acontece sob a sombra de uma questão existencial. Como manter quem somos quando o mundo ao redor nos puxa para ser outra coisa? Essa pergunta, aliás, serve para a gente também. Dos povos indígenas da Amazônia às comunidades quilombolas do interior, o Brasil conhece de perto esse aperto entre tradição e mercado, entre memória e progresso. E tem mais. Os Kalash aprenderam a fazer do turismo uma fonte de renda, sem, pelo menos por enquanto, entregar a alma. Visitantes vêm, fotografam, compram artesanato, enchem as redes sociais de imagens de vestidos e coroas. A economia local gira um pouco mais, mas a tensão cresce. Quanto de ritual vira show quando tem câmera por perto. No Brasil, a gente vê dilemas parecidos em festas tradicionais, que viram atrações. Você acha que é possível valorizar e filmar sem transformar a cultura em produto? Me conta nos comentários, porque a sua visão ajuda a calibrar o tom dos próximos episódios. Antes de avançar, reforço o convite. Se curtiu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. É de graça para você e faz toda a diferença para o algoritmo mostrar esse conteúdo para quem ama antropologia, viagens e boas histórias. Agora respira fundo, porque na sequência a gente entra nos rituais, nas festas oficiais do calendário Kalash e no que, de fato, torna essa gente uma aula viva de resiliência cultural. Se você chegou até aqui, já percebeu que os Kalash não são apenas uma tribo diferente. Eles são uma cosmologia em movimento. Para entender esse universo, precisamos atravessar o ano com eles, de festival em festival, como quem caminha por uma ponte de madeira suspensa sobre um rio veloz. A cada etapa, a comunidade reafirma quem é, atualiza alianças, escolhe pares, agradece colheitas, negocia tensões com o mundo externo. E sempre dá espaço para que as mulheres cantem, dancem e decidam, o fio mais visível dessa tapeçaria. Vamos começar pela primavera, quando o frio larga a mão do vale e a savana de altitude volta a respirar. A festa que marca esse renascimento é uma explosão de cor. Não é exagero. Por dias seguidos, as casas se enchem de vozes, as aldeias se ligam por procissões e os terraços viram arquibancadas naturais. As jovens enfeitam o cabelo com contas, conchas, flores. Os rapazes tocam tambores e flautas que parecem conversar com o vento que desce da montanha. É talvez o período mais favorável para encontros. Em linguagem simples, aqui ficar pode virar casar. E casar não é sinônimo de tranca. Se não deu certo, a roda gira de novo.
Pergunta para você comentar. Na sua opinião, qual seria o impacto nas relações do Brasil se a comunidade toda legitimasse essa possibilidade de recomeço, inclusive para as mulheres, sem estigma? Pensa na sua cidade, no seu bairro e me diz nos comentários. O calendário segue e com ele vem o agradecimento pelas colheitas. A agricultura é de encosta, de pequenas faixas de terra arrancadas à montanha à base de pedra, madeira e teimosia. Trigo, milho, uvas, nozes, alimentos que viram pão, mingaus, queijos, vinhos e iogurtes. Quem conhece o Brasil rural sabe o valor de agradecer pelo que a terra dá. Em muitas regiões brasileiras, a festa do milho, a festa da uva e até as procissões agrícolas misturam devoção e economia local. Entre os Kalash, essa mistura é ainda mais íntima. Cada alimento carrega um símbolo, cada rito devolve às divindades um pouco do que se colheu. Se no Brasil a gente monta a mesa farta de São João, aqui se oferecem libações à montanha, ao rio, à fertilidade que faz o vale respirar de novo. Chega o inverno, e com ele a celebração mais séria, mais introspectiva e, paradoxalmente, mais efervescente nos gestos. É como se o frio obrigasse a comunidade a se juntar mais, a aquecer a alma com um canto responsivo. Os passos aqui têm desenho. Tocam o chão com firmeza, repetem sequências, riscam padrões que os mais velhos sabem interpretar. Imagina uma ciranda gigantesca, mas no alto de um vale gelado, com roupas negras bordadas e coroas brilhando à luz do fogo. Lembra o Brasil? Lembra. Mas lembra de um Brasil antigo, de roda de coco, de maracatu rural, de reizado. Comenta aí, qual dança tradicional brasileira você acha que melhor traduz essa sensação de roda que cura e junta? Quero as respostas dos folcloristas do canal. Agora vem um ponto delicado, pureza e impureza. Para os Kalash, certos lugares, alimentos e momentos são puros, outros dá impuros. Não é sobre moral. É sobre ordem do mundo. O celeiro, o santuário, a ponte cerimonial, tudo pode ter status ritual específico. Esse jogo de separações e permissões organiza a vida. Para um brasileiro, pode soar estranho, mas se a gente lembrar das nossas regras invisíveis, o respeito às águas de Iemanjá em noites de Réveillon, o cuidado com as imagens nas procissões católicas, as gírias e códigos do candomblé ou da umbanda, a gente entende rápido. Toda cultura cria linhas de força entre o profano e o sagrado. O importante é não confundir isso com superstição boba. É sistema simbólico, é manual de sobrevivência de um povo cercado. E sim, as mulheres aparecem aqui também. Não como exceção tolerada, mas como parte estrutural. Na música, a voz feminina conduz. Na dança, ela puxa. Nas escolhas afetivas, ela decide. Esse é um dos nós mais apertados quando se compara a tribo com as aldeias muçulmanas vizinhas. Tanto que visitantes de outras regiões do Paquistão costumam reagir com espanto ou fascínio, e às vezes com preconceito. Para quem vem do Brasil, torna-se um espelho desconfortável e útil. Será que a nossa narrativa de liberdade feminina resiste quando a gente olha para a prática? Trabalho doméstico, jornada dupla, violência de gênero, diferença salarial. São temas que nos atravessam. Comenta. Em que ponto você acha que o Brasil anda mais rápido do que o Vale Kalash? E em que ponto a gente anda mais devagar? Debate respeitoso, combinado? Falemos de estética, porque estética aqui é política. Os vestidos escuros, carregados de bordado colorido, são mais que roupa. São um manifesto portátil. As coroas, com conchas e miçangas, acendem a cabeça como fogos discretos. Os colares aumentam de fileira em fileira, como quem empilha memórias. Cada peça diz de onde você veio, de quem você é filha, qual festa te viu crescer. Se você pensou em indumentária nordestina de reizado ou nos trajes das quadrilhas juninas do Brasil, o paralelo não é forçado. Também usamos roupa para contar história.
E como por aqui, em certos concursos e festivais, a criatividade vira passarela, orgulho e disputa amistosa. Tem ainda um fator pouco comentado, mas central: o som. A música Kalash tem um balanço que não cabe em compasso ocidental de rádio. Ela nasce da repetição, sobe em degraus, cria transe leve. O tambor fala, a flauta responde, as vozes se sobrepõem como ondas. Para quem conhece ciranda pernambucana ou toadas de boi-bumbá no norte, a sensação de camada sonora coletiva é familiar. Não é sobre voz solo brilhando, é sobre corpo social vibrando. Pergunta: que festa no Brasil te fez sentir de verdade parte de um todo? Conta a sua experiência, o lugar, o cheiro, a música, nos comentários. Por fim, não dá para ignorar o turismo. Ele é dinheiro que entra, mas também é barulho que fica. Uma câmera a mais é um par de olhos a mais. E um pedido de faz de novo pode transformar rito em show. Os Kalash, como tantas comunidades tradicionais brasileiras, vivem esse dilema: monetizar sem pasteurizar, receber sem diluir. O futuro, aqui, vai depender do quanto a comunidade conseguir definir as regras de portas abertas. Se você é da área de produção cultural, deixa seu comentário técnico. Como garantir salvaguarda de patrimônio imaterial quando entra patrocínio, mídia e calendário turístico? Respira. Até aqui, atravessamos o ano Kalash e vimos como festa. Comida, roupa, música e ética feminina se enroscam numa trama só. Na próxima etapa, vamos falar de relações amorosas, de como começam, de como acabam e de por que, para eles, recomeçar é parte legítima do caminho. E vamos aproximar esse espelho do Brasil de hoje com seus divórcios, aplicativos e novas famílias. Chegou a hora de falarmos de um dos aspectos que mais intriga visitantes e estudiosos: as relações amorosas entre os Kalash. Se você pensa que em todo o Paquistão os casamentos são arranjados, rígidos e que a mulher não tem poder de decisão, aqui vai a primeira surpresa. Nos vales Kalash, a lógica é outra. As mulheres podem escolher seus parceiros livremente. Mais do que isso, se o casamento não estiver dando certo, elas podem deixá-lo e buscar outra relação. E não há estigma, não há a condenação moral que vemos em outras sociedades da região. A comunidade, em vez de apontar o dedo, legitima esse direito. Imagine o impacto que essa visão causa em um país onde, em muitas áreas, uma mulher não pode sequer sair de casa desacompanhada de um homem. A liberdade Kalash soa quase como um ato de rebeldia permanente. Mas para eles, é apenas a forma natural de viver. É um sistema cultural onde a autonomia feminina é pilar, e não exceção. Agora, vamos comparar com o Brasil. Hoje o divórcio é socialmente aceito, mas demorou para chegar até esse ponto. Quem tem mais de 40 ou 50 anos lembra que houve um tempo em que separar-se era visto como fracasso, como vergonha. Em cidades pequenas, então, as mulheres divorciadas sofriam ainda mais julgamento. Aos poucos, a legislação evoluiu, a cultura mudou, e passamos a compreender que fim de casamento não significa fim da dignidade. Nos Kalash, isso é parte da regra há séculos. Ou seja, o que aqui foi conquista gradual, lá já é tradição enraizada. Pergunta para você comentar. Você acha que a sociedade brasileira já chegou a esse nível de normalização? Ou ainda carregamos preconceitos escondidos em relação às mulheres que decidem recomeçar a vida amorosa? Essas escolhas se revelam especialmente nos festivais. Durante as festas de primavera, por exemplo, as jovens solteiras usam trajes mais elaborados, se aproximam dos rapazes que chamam a atenção e muitas vezes começam relacionamentos naquele exato momento. Se houver afinidade, a comunidade reconhece e dá apoio. É quase como se fosse um anúncio público de uma nova união. Se não der certo no próximo ciclo, a história pode mudar. A roda gira e ninguém carrega a culpa. Pense em como isso se compara às nossas festas populares. No Brasil, temos a festa junina, onde o casamento é encenado de forma lúdica na quadrilha.
E temos também o carnaval, onde encontros rápidos acontecem com naturalidade, mas raramente são legitimados como início de relacionamentos sérios. Nos Kalash, ao contrário, a festa é o palco legítimo para começar e desfazer uniões. É um momento de escolha pública, não de segredo. Agora comente aqui embaixo. Você participaria de um festival em que toda a comunidade testemunha quem você escolheu para viver junto? O interessante é que, apesar de tanta liberdade feminina, o casamento Kalash também possui formalidades. Trocas de presentes, acordos familiares e até negociações existem, mas sempre com a última palavra da mulher envolvida. Isso muda a dinâmica completamente. Ao contrário de outras culturas patriarcais, aqui a mulher não é moeda de troca entre famílias, mas agente principal da decisão. E como é a vida cotidiana do casal Kalash? Simples, mas cheia de responsabilidades. A agricultura em encostas íngremes exige trabalho coletivo e cada membro da família participa ativamente. Homens e mulheres dividem tarefas, cuidam dos rebanhos, cultivam trigo, milho e nozes. A casa é, ao mesmo tempo, unidade econômica e afetiva. Não existe a ideia de que só o homem sustenta e a mulher cuida. Ambos sustentam, ambos cuidam. Essa divisão, embora pareça moderna aos nossos olhos, já é aplicada há gerações entre eles. Comparando com o Brasil, ainda estamos em processo. Aqui, a participação feminina no mercado de trabalho é altíssima, mas as estatísticas mostram que as mulheres ainda acumulam mais responsabilidades domésticas do que os homens. Ou seja, temos independência econômica, mas não necessariamente equilíbrio na divisão de tarefas. Nos Kalash, por necessidade prática, essa divisão já acontece de forma mais igualitária. E você, na sua casa ou na sua família, acha que as tarefas estão equilibradas? Comenta aí, porque esse tema é universal. Outro ponto fascinante é a alimentação dentro dos casais e famílias Kalash. Baseada em laticínios, pães e frutas secas, a dieta é adaptada ao ambiente. Comparando novamente, nosso arroz com feijão é símbolo de equilíbrio nutricional no Brasil. Mas imagine viver sem arroz, sem feijão e sem café. A base alimentar seria queijo, leite e pão todos os dias. Isso mostra como as culturas se moldam às condições locais. E aqui vai a pergunta. Você trocaria seu prato de arroz, feijão e bife por pão, queijo e iogurte como refeição principal do dia? Vale destacar ainda a relação da comunidade com os filhos. Crianças Kalash crescem em ambiente coletivo, brincando nas encostas, correndo entre casas e aprendendo cedo a tocar instrumentos e a dançar. As mães têm papel fundamental, mas os pais participam de perto, ensinando técnicas agrícolas e transmitindo rituais. Diferente do Brasil, onde em muitas famílias a educação das crianças ainda recai majoritariamente sobre a mulher, entre os Kalash há mais envolvimento masculino no processo de criar os filhos. Mas nem tudo é perfeito. Apesar da liberdade relativa, os Kalash ainda vivem sob a sombra da pressão externa. Muitas vezes são vistos como paganos por vizinhos muçulmanos e essa liberdade feminina é interpretada como sinal de fraqueza ou decadência. Para os Kalash, no entanto, é apenas a forma natural de viver. Isso levanta uma questão interessante. Você acha que as escolhas de uma comunidade devem ser respeitadas, mesmo quando destoam radicalmente da maioria ao redor? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse é um debate que também diz respeito ao Brasil, onde povos tradicionais muitas vezes são criticados por práticas culturais que não seguem o padrão dominante. Para fechar esta parte, precisamos reforçar o impacto dessa liberdade no imaginário global. A fama das mulheres Kalash atravessou fronteiras, alimentou documentários, pesquisas e até turismo específico. Muitos visitantes chegam aos vales, movidos pela curiosidade em ver de perto essas mulheres que procuram homens em um país onde, em geral, ocorre o contrário. Mas para elas, isso nunca foi rebeldia, é simplesmente tradição.
Assim como para nós é natural ouvir samba em fevereiro ou soltar balãozinho em festa junina, mesmo que proibido, para elas é natural conduzir sua própria vida amorosa. E antes de irmos para a próxima etapa, deixo mais uma provocação. Você acha que o Brasil teria menos divórcios se tivéssemos uma cultura em que os casais pudessem se formar e se desfazer publicamente durante festas, sem estigma? Essa é uma reflexão que pode render comentários bem interessantes aqui no vídeo. Depois de conhecer os costumes, os festivais e as relações amorosas da tribo Kalash, fica impossível não refletir sobre o quanto essa pequena comunidade desafia padrões e provoca questionamentos. Em um país marcado pelo conservadorismo religioso e pela rigidez social, os Kalash brilham como um ponto fora da curva. Suas mulheres dançam, escolhem, mudam de parceiro quando acham necessário e lideram a vida comunitária com uma naturalidade que parece impensável para os vizinhos. Isso gera fascínio em estrangeiros, incompreensão em locais e, sobretudo, curiosidade em todos que ouvem falar desse povo. Se trouxermos esse espelho para o Brasil, percebemos que também vivemos tensões entre tradição e mudança. De um lado, há conquistas significativas de liberdade feminina, diversidade e reconhecimento cultural. De outro, ainda enfrentamos preconceitos, desigualdades e tentativas de impor padrões únicos de comportamento. O contraste nos convida a perguntar: será que não temos muito a aprender com um povo tão pequeno em número, mas tão grande em coragem? A vida nos vales Kalash mostra que é possível equilibrar tradição e liberdade, religião e festa, passado e futuro. Mas também nos alerta sobre a fragilidade disso tudo. O turismo crescente, a pressão religiosa e a sedução da modernidade podem ameaçar essa cultura única. O mesmo risco ronda muitos dos nossos povos tradicionais, da Amazônia ao sertão, do litoral às serras. Você acredita que o Brasil protege bem a diversidade cultural de suas comunidades? Ou estamos deixando escapar patrimônios vivos diante dos nossos olhos? Quero muito ver a sua opinião nos comentários. E assim encerramos essa viagem. Se você chegou até aqui, já sabe. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem gosta de explorar culturas fascinantes. E não esqueça de comentar. Qual parte da vida Kalash mais te surpreendeu? Foi a liberdade das mulheres, os festivais coloridos ou a força de resistirem contra pressões externas? O seu comentário é o combustível que faz este canal crescer e continuar trazendo histórias que você não encontra em nenhum outro lugar.